Prepara que tem mais aumento chegando. Agora é no gás de cozinha, que pode ficar quase R$ 6 mais caro. O novo valor deve começar a valer em setembro. Com o reajuste, o botijão pode chegar a R$ 125 em Rio Verde. A polícia identificou o homem suspeito de matar um casal numa oficina em Itumbiara. A gente fala também de vacinação contra a Covid-19. Abadiânia é a primeira cidade de Goiás a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos. Incêndio em Monte Alegre de Goiás. Bombeiros e brigadistas trabalham para acabar com o fogo. É a partir de agora no Jornal Anhanguera, que está só começando. Olá, boa noite para você. Agora 7h07. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera desta quinta-feira. A gente abre essa edição te mostrando que Abadiânia é a primeira cidade goiana a vacinar adolescentes, viu? A prefeitura começou às 5 horas da tarde de hoje a vacinar os moradores que têm entre 12 e 17 anos. A gente vai para lá, então, ao vivo, com o Eduardo Dalot para saber, então, como é que está o movimento, né? Eduardo, boa noite para você. Oi, Gabriela, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando nesse momento o Jornal Anhanguera, segunda edição com a gente. Eu falo ao vivo aqui de Abadiânia, o movimento aqui nessa unidade de saúde, que é o único posto de vacinação onde está acontecendo a vacinação contra a Covid aqui em Abadiânia hoje. Está bastante movimentado, como dá para perceber, o posto está cheio, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde está tentando organizar a fila lá fora, pedindo, para o pessoal manter o distanciamento, para tá todo mundo de máscara aqui, mas realmente essa notícia chegou com muito alívio para as famílias de Abadiânia. A cidade recebeu uma remessa grande da vacina Pfizer, mais do que o esperado, e como a gente sabe, a Pfizer é a única vacina autorizada pela Anvisa para vacinar jovens menores com menos de 18 anos. Então foi feito esse mutirão aqui hoje, na Abadiânia, que começou às 5 da tarde, vai às 11 horas da noite. A expectativa é que 1.700 jovens nessa faixa etária sejam vacinados. Aqui é feita a triagem, só precisam trazer o cartão de vacina, cartão SUS e o comprovante de residência. Volto com você, Gabriela. Obrigada pelas informações, então, viu, Eduardo? Realmente o pessoal tem que se organizar, para não ficar todo mundo muito juntinho aí, mas é uma ótima notícia mesmo começar a vacinar mais essa turma. Muito obrigada, viu? Tem mais vacinas para Goiás. O governador Ronaldo Caiado anunciou a chegada de mais 280 mil doses de vacina amanhã. Serão 2 remessas. Às 9 horas da manhã, desembarca 134.500 doses da Pfizer. Às 10h10, chegam, então, 146.200 doses de Coronavac. Boa notícia, Mais vacinas, então, aqui para o nosso estado. Agora, gente, aquela notícia que ninguém gosta, viu? Mais um aumento para o bolso do consumidor. Eu estou falando agora, dessa vez, do preço do gás de cozinha, que pode subir quase R$ 6. Esse repasse é das grandes empresas aí para as revendedoras e deve começar a valer já na primeira semana de setembro. O reajuste ainda não chegou, mas neste depósito em Rio Verde o comerciante já foi avisado. Com um aumento de R$ 5,85 em setembro, o preço do botijão por aqui pode chegar até R$ 125. Eu estou tentando avisar o pessoal, para eles, quem tiver estoque, estocar o gás, esperar esse aumento aí, todo mundo tranquilo, O preço do botijão de gás em Rio Verde é analisado todos os meses pelo Procon. A pesquisa mais recente traz que a variação de valores do produto pode chegar até 10% dependendo de um comércio para o outro. Se o consumidor tiver um tempinho para pesquisar, vai encontrar o botijão sendo vendido entre R$ 100 a R$ 110. O próximo aumento não é uma decisão da Petrobras, diferente dos últimos reajustes, mas sim um acordo entre as grandes companhias de gás, que justificam a inflação e o acordo salarial dos funcionários. O presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás do Centro-Oeste diz que vai cobrar explicações sobre o repasse dos quase R$ 6. O sindicato precisa que vai ao Ministério Público para as companhias dar explicação desse abuso de R$ 6. É muito caro. O preço elevado do botijão também é uma realidade em outras regiões do estado, como em Jataí. O preço pode chegar até R$ 115. Em Itumbiara, região sul, o valor pode variar entre R$ 100 a R$ 105 à vista.
esse é um aumento, mais um que será agregado para o consumidor. A dona Vanilda que o diga, recebendo apenas um salário mínimo, mais um aumento para o bolso, desanima a dona de casa. Eu ganho pouco, eu tenho que sustentar minha casa, eu preciso comer. E como que eu vou cozinhar a comida? Fica difícil, né, gente? A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou hoje o segundo levantamento da safra de cana-de-açúcar 2021-2022. A previsão é de queda no volume de produção. O movimento é intenso de colheitadeiras e caminhões na colheita dos 22 mil hectares de cana-de-açúcar em Itumbiara. Tudo que sai daqui vem para essa usina na cidade vizinha Araporã, em Minas Gerais, onde são produzidos açúcar, álcool, energia elétrica e levedura. No ano passado, a empresa teve uma produção de 1.500.000 toneladas de cana. Mas nesta safra, a expectativa de produção é menor e não deve passar de 1.300.000 toneladas. O câmbio está muito alto, né? E os preços do açúcar também estão altos no mundo. Então, isso, junto com seca, acaba ajudando a compensar essa quebra de produção. Fatores climáticos interferiram no resultado esperado nesta safra. Além disso, o plantio da cana também ficou mais caro. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgados nesta quinta-feira, é esperada uma queda de 3,2% na produção de cana-de-açúcar em Goiás na próxima safra. Segundo especialistas, os prejuízos causados pela falta de chuva e pelas geadas nas lavouras de cana-de-açúcar devem se estender ainda pela safra 2021-2022. Mesmo com a previsão de perda, o lucro deve ser superado, puxado principalmente pela valorização dos combustíveis feitos com a cana. Algumas empresas estão produzindo mais etanol e estão conseguindo tirar renda em cima desse etanol. Tá? Então, assim, elevou um pouco o valor de mercado dos produtos, né, finais, e estão conseguindo manter ainda, né, um lucro em relação a esses altos preços. A Polícia Civil divulgou agora há pouco novas informações sobre a investigação que apura a morte de um casal numa oficina mecânica em Itumbiara. A repórter Luana Nunes chega então com os detalhes para a gente, que está acompanhando desde muito tempo então essa história, né? Esse suspeito, então, Luana, ele já foi identificado? Boa noite para você. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Isso mesmo, a Polícia Civil divulgou agora há pouquinho a identidade dele. O nome dele é Vanderly dos Reis Santana, de 24 homens. Esse homem segue foragido e tem uma equipe de inteligência da Polícia Civil mobilizada para encontrá-lo, mas ainda sem pistas, viu? Ele é procurado por matar o casal Frankleber Silva e Silva, de 40 anos, e a esposa dele, Marília Silva e Silva, de 37 anos, em uma oficina mecânica aqui em Itumbiara, na terça-feira. Esse homem ainda baleou o filho do casal, que tem 21 anos. Esse homem segue internado e, segundo o boletim médico, o estado de saúde dele é estável. Segundo o delegado responsável pelo caso, que conversou com duas vítimas, mais o filho, né, desse casal, ele disse aí, né, que esse homem teria matado, né, os pais dele para poder se vingar, porque ele teria transmitido o Covid-19 para duas pessoas da família dele que acabaram morrendo, e a gente segue acompanhando essa situação. Gabi? Obrigada pelas informações, viu, Luana? Bombeiros e brigadistas trabalham para acabar com o incêndio em Monte Alegre de Goiás. As imagens assustam muito, viu, gente? O Danilo Moreira, então, chega com mais informações para a gente, para falar aí se já se sabe, né, o tamanho dessa área destruída, como que foi tudo isso. Boa noite para você, Danilo. Oi, Gabriela, boa noite para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J2. Ainda não se sabe como esse fogo começou, viu? O que se sabe até o momento é que esse incêndio assustou os moradores lá da cidade, já que as chamas elas estavam altas e a fumaça tomou conta da cidade, viu? Num vídeo que nós recebemos aí de telespectadores, é possível ver o fogo passando pertinho de algumas casas, mas segundo a prefeitura, essas casas elas estão vazias, sem nenhum morador. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, o fogo começou
começou por volta de 4 horas da manhã de hoje e rapidamente se espalhou, porque a vegetação está muito seca. Nas imagens ainda é possível ver o fogo destruindo boa parte da vegetação. Essa área é o Morro da Cruz, que fica na região da Chapada dos Veadeiros. Os militares disseram que tiveram que combater o fogo aí bem próximo às residências, né, para evitar então que essas chamas atingissem as casas. Os brigadistas disseram que nenhuma residência foi atingida até o momento. Os militares estão usando sopradores, abafadores e um caminhão-pipa também está dando suporte neste trabalho. Viu, Gabriela? Com você no estúdio. Tá certo, tomara que nenhuma casa seja atingida mesmo, né? E controle logo esse fogo. Muito obrigada, viu? Produtores rurais de Leopoldo de Bulhões estão tendo prejuízos com a falta de energia. O problema aí no fornecimento começou na segunda-feira. Nas fazendas que dependem de energia para bombear água, por exemplo, as lavouras já estão secando e até o gado está sem água. O pouco de água no coxo do gado é só o que tem e não é suficiente. Sem energia elétrica, a bomba que traz a água da represa ou do poço até aqui não está funcionando. As perdas na plantação de hortaliças já chegam a 30%. A couve-flor não está resistindo ao calor. Aqui na plantação do seu João, nessa área, ele perdeu 500 dúzias de couve-flor por causa da falta de energia desde segunda-feira. A água não chega aqui para as plantas. Aí já fica mercadoria de terceira categoria. Qual que é o prejuízo do senhor com essa perda aqui, que o senhor já está calculando 30% de perda, né? Dá em torno aí de uns 30 mil reais. O problema no abastecimento de energia nessa comunidade rural, que fica a 20 quilômetros de Leopoldo de Bulhões, começou na segunda-feira. O seu João contou que a luz voltou na madrugada de terça para quarta e depois acabou de novo. Além da lavoura, em casa, mais prejuízo. A família já perdeu toda a produção de queijo e o leite que estava armazenado na geladeira. A Enel informou no início da tarde dessa quinta-feira que 5 equipes estão trabalhando na região para normalizar o fornecimento de energia o mais breve possível. Mas até o fim da tarde, o problema não tinha sido resolvido. Pois é, a gente viu aí, né? A gente questionou a Enel sobre esse motivo, né, da falta de energia ainda, já que essas 5 equipes, então, estavam lá trabalhando durante a manhã, né, na região, mas ainda não tivemos nenhum retorno. A semana termina com céu claro e a massa de ar seco continua deixando o tempo estável em Goiás. As máximas seguem acima de 33 graus nesta sexta-feira. A umidade não passa de 20%, mantendo o índice de alerta. Destaque para Jataí, que tem mínima de 14 graus, máxima de 34 e umidade baixíssima, em 14%. Muito baixa, né, gente? Muito seco esse tempo, viu? Saiu a sentença do homem que matou a ex-namorada e o namorado dela em Goiatuba, no sul do estado. A gente vai falar ao vivo, então, de novo com a Luana Nunes, que vai chegar com mais detalhes dessa história para saber, então, se o juiz, né, condenou esse homem aí. Luana, há quanto tempo de prisão? Boa noite de novo. Gabi, esse homem foi condenado a 48 anos de prisão em regime fechado. Leandro Pinheiro da Silva matou Milena Maria Maurício a tiros na frente do filho do casal, que na época do crime tinha 4 anos. Milena tinha um relacionamento com Leandro, mas tinha se separado há algum tempo. Ele estava insatisfeito com o término e começou a persegui-la, só que isso piorou depois que a Milena começou um novo relacionamento, que o Leandro passou a ameaçar os dois. O crime contra a Milena aconteceu em 8 de junho de 2019. Só que meses depois, em setembro, o Leandro também matou a tiros o namorado dela na época, que era o Albert Souza Campos. O Leandro foi condenado pelo feminicídio da ex-mulher e pela morte do namorado e também por porte ilegal de armas e vai ficar aí nesses 48 anos preso. Gabi. Obrigada, viu, pelas informações. A Polícia Civil recuperou um carro que foi trocado por R$200 em drogas. Isso foi em Jataí. Assunto, então, para Tássia Fernandes, que está ao vivo aqui com a gente também, para trazer mais detalhes dessa história. Eu quero saber aí, Tássia, de quem que era esse carro. Boa noite para você. Boa noite, Gabi, para você e para todos. Olha, o delegado que investiga o caso disse que o homem pegou esse carro da mulher dele. Foi ela quem chamou a polícia. O veículo, avaliado em R$70 mil, foi trocado por R$200 em cocaína. É o segundo veículo entregue pela mesma pessoa.
Civil. Da outra vez, uma picape foi entregue por ele para pagar uma dívida no valor de R$5 mil. Um homem foi preso suspeito de receptação por ter aceitado ficar com esse carro, comprar esse carro por apenas R$200. O homem, usuário de drogas, que trocou o carro, que vendeu o veículo da mulher, foi levado pela família para uma clínica de reabilitação. Volto com você, Gabi. Obrigada pelas informações então, viu, Tássia? Boa noite. Em Lusiânia, uma clínica de reabilitação foi interditada. A Polícia Civil prendeu em flagrante um dos responsáveis pela clínica depois de encontrar internos que estariam em cárcere privado. Os quartos, paredes descascadas e, aparentemente, com infiltração. A clínica foi embargada em abril e, mesmo assim, o local estava funcionando. A Polícia Civil acompanhou a Vigilância Sanitária Estadual em uma nova notificação. Pelo menos 40 internos estavam na clínica. Segundo a polícia, havia indícios de que alguns estavam sendo mantidos lá contra a vontade. Um homem que foi identificado como responsável pela comunidade terapêutica foi preso em flagrante. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a clínica ficava trancada. Muros com cercas eletrificadas ajudavam a impedir a saída dos internos. Depois do flagrante, foi feito contato com os familiares e os internos retornaram para casa. Desta forma, verificou-se a prática do crime de cárcere privado, na modalidade qualificada pela duração superior a 15 dias e por tratar-se de clínica de reabilitação. A responsável disse que tinha essa clínica há 8 meses e que a documentação para o funcionamento estava quase completa. Disse também que a clínica tinha condições adequadas para o funcionamento e que o filho dela foi preso injustamente. Em Jataí, um acidente na região central envolvendo 2 carros e 8 motos deixou muitos moradores assustados. Olha só como foi. A batida entre os carros foi um cruzamento com semáforo, inclusive. Com o impacto, a motorista de um dos carros perdeu o controle e bateu em 8 motos que estavam estacionadas. A equipe dos bombeiros foi chamada e encaminhou a motorista de um dos carros com ferimentos leves para o hospital de Jataí. Já o motorista do outro carro não se feriu. As causas desse acidente aí estão sendo, então, investigadas, hein, gente? Cruzamento com semáforo, Tem que ter muito cuidado. Uma dona de casa de Catalão passou um susto ontem à noite, viu? Ela estava fazendo o jantar e olha só o que aconteceu. O botijão de gás começou a pegar fogo. As chamas atingiram quase 2 metros de altura. Na hora, o marido dela, correu para chamar os bombeiros e os militares chegaram e colocaram, então, o botijão, que não chegou a explodir, na parte externa da casa. Ninguém ficou ferido, que bom, né? Gente, estão abertas as inscrições para o vestibular da UEG de meio de ano, viu? A Luana Nunes, então, tem mais informações e vai contar pra gente aí quantas vagas são, quais são os cursos. Oi de novo. O bom é trazer notícia boa aqui para o jornal, viu, Gabi? Olha, no total são 390 vagas, divididas em 11 cursos aí em várias áreas. A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 19 de setembro. Ao todo, do total de vagas, 50% das vagas são para o sistema universal e os outros 50% destinados para cotas. As inscrições estão abertas, seguem até o dia 8 de setembro. Quem pode pedir a isenção tem que ficar de olho aí, porque para poder pedir a isenção é só até o dia 23 agora de agosto. Esses cursos estão sendo oferecidos em vários polos da Universidade Estadual de Goiás. Tem vaga para Anápolis, Goiânia, Ipameri, Itumbiara e São Luís de Montes Belos. O site para poder fazer a inscrição, conferir o edital, tudo certinho é www.nucleodeseleção.ueg.br. Boa sorte aí para quem for tentar uma chance. Obrigada, então. Lembra, gente, do homem que foi preso no Ceará e que aplicou golpes aqui em Goiás? Pois é, ele se passava por funcionário da Receita Federal para vender produtos. Ele pegava o dinheiro das pessoas e depois sumia. Foram pelo menos 8 vítimas só aqui em Goiás, viu? Nós mostramos esse assunto aqui na última terça-feira, que ficou conhecido como golpe do Dom Juan, porque ele também se aproveitava do fato de ser bonito aí para enganar especialmente as mulheres. Pois é, nessa reportagem a gente exibiu aí imagens cedidas pela Polícia Civil de Goiás para a imprensa, em que o suspeito de aplicar os golpes aparece ao lado aí de um helicóptero. Essa foto que a gente está vendo. O nome da empresa de táxi aéreo, então, North Star do Ceará, que é a dona desse helicóptero, não tem nada a ver com os crimes de estelionato praticados pelo homem
que foi preso. Inclusive, a empresa também não é investigada pela polícia por não ter qualquer envolvimento nesse caso. Então, a gente faz essa correção aqui e, pelo erro, a gente pede desculpas. Uma investigação do Ministério Público do Distrito Federal apontou a suspeita de superfaturamento em contratos entre empresas goianas e o Instituto IGES-DF na contratação de leitos de UTI em hospitais da capital federal. Dos 61 mandados de busca e apreensão, 17 foram cumpridos em Lusiânia, Goiânia e Aparecida de Goiânia pelos promotores do Ministério Público com o apoio de policiais militares. A operação também foi realizada no Distrito Federal e mais 5 estados. A investigação revelou um esquema em que o Instituto de Gestão e Estratégia em Saúde do Distrito Federal, o IGES-DF, teria desviado milhões de reais em 2 contratos com as empresas Domed e OATI, Organização Aparecidense de Terapia Intensiva, destinados ao fornecimento emergencial de 80 leitos de UTIs, entre o período de março a outubro de 2020. De acordo com os investigadores, foi montado um tipo de cartel, um sistema para garantir que as 2 empresas conseguissem contratos com valores muito mais altos do que o praticado no mercado. Segundo as investigações, uma das consequências deste esquema pode ter sido a alta de mortes nas UTIs administradas pelas 2 empresas. Um exemplo, segundo os promotores, na UTI da Domed, no hospital de base no DF, a taxa de mortalidade ficou em 86%, muito maior que a média nacional de 49%. De acordo com o Ministério Público, milhões de reais foram gastos em uma terceirização de serviço para satisfazer os interesses da organização criminosa e o resultado foram inúmeras mortes que poderiam ter sido evitadas. As investigações também apontaram que as empresas Domed e OATI não forneceram insumos, medicamentos e mão de obra em quantidade e qualidade exigidos. A atual presidência do IGES-DF informou que os contratos investigados foram firmados em gestões anteriores e que vem reforçando o controle interno para evitar irregularidades. Já a Secretaria de Saúde do DF afirmou que colabora com as investigações. A empresa Domed disse que repudia as acusações e afirma que o contrato da empresa, na verdade, trouxe economia para os cofres públicos. A gente não conseguiu contato com a defesa da empresa OATI. Uma mulher em Niquelândia, lá no norte do estado, conseguiu pedir socorro pelo telefone no momento em que ela era agredida pelo marido. Eduardo Idalon, então, chega para falar para a gente qual foi a estratégia que ela utilizou para pedir socorro. Oi de novo, Eduardo. Oi de novo, Gabriela. Pois é, situação triste essa, né? Mas o que chamou bastante a atenção foi como essa mulher conseguiu pedir ajuda e acabou realmente conseguindo esse socorro aí pelos bombeiros. Ela ligou no 193, atendimento de emergência dos bombeiros, simulando, né, que ela gostaria de pedir uma pizza. O atendente, né, do Corpo de Bombeiros, ele percebeu que não era um trote, porque ele percebeu que a mulher estava muito nervosa e insistia bastante nesse pedido de pizza. Então, ele levou adiante a ligação, né, ouviu até ela passar o endereço, ele pediu para a equipe ir até lá averiguar a situação e realmente ela tinha acabado de ser vítima de agressão, de violência doméstica. O companheiro dela já não estava mais na casa, ele tinha acabado de sair, ela tinha escoriações, hematomas, ela passou pelos primeiros socorros, foi levada ao hospital municipal também, agora está bem e foi para a delegacia fazer a denúncia dessa violência doméstica. Gabriela. Obrigada, então, Eduardo. A Polícia Federal fez hoje uma operação para apurar o pagamento de propina ao auditor do Ministério da Agricultura. A suspeita é que o servidor emitia certificados sem fiscalizar a carne de um frigorífico no interior do estado. Os policiais federais recolheram documentos, computadores e celulares na casa de um auditor fiscal do Ministério da Agricultura em Goiânia e no frigorífico em Palmeiras de Goiás, a cerca de 90 quilômetros da capital. Um dos investigados, ao chegar no frigorífico, percebendo a presença da Polícia Federal, apagou mensagens e abandonou o celular, segundo os investigadores. Os nomes da empresa e do auditor do Ministério da Agricultura não foram divulgados. De acordo com a Polícia Federal, o auditor estaria emitindo o certificado do Serviço de Inspeção Federal, o selo do CIF, sem fiscalizar a carne. Esse trabalho é importante para avaliar a qualidade da produção de alimentos de origem animal.
um certificado sanitário emitido a posteriori, com data retroativa, sem a efetiva fiscalização, traz possíveis produtos sem uma certificação de qualidade que está sendo comercializado. Chamou a atenção dos policiais o patrimônio do auditor fiscal investigado, que seria incompatível com os ganhos de um servidor do Ministério da Agricultura. Na conta bancária dele foram identificados depósitos mensais de R$ 5.000 a R$ 10.000 entre 2018 e 2019 e que são considerados suspeitos. A Polícia Federal também suspeita do envolvimento de outros servidores e trabalha para identificar quem do frigorífico fazia parte do esquema. Com o desdobramento das investigações, com a análise do material eventualmente arrecadado e apreendido, é que será possível apurar se haviam realmente outros servidores públicos envolvidos e também quem da empresa ou quais pessoas seriam responsáveis, se for o caso, por esse pagamento desses valores ilícitos. Os investigados podem responder por associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro com prisão de até 10 anos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disse que o caso já estava sendo investigado internamente e o servidor foi temporariamente afastado das funções. Disse também que segue em busca de mais informações com a PF e garante à população que o sistema de certificação sanitária funciona. Hora da nossa imagem do dia, que hoje é celebrado o Dia Nacional do Ciclista, viu? Então a gente vai mostrar aí, destacar o casal do pedal, o Jânio Ferreira e Virlene Carvalho. Para celebrar essa data tão importante, os dois passaram no Ingó, em Goiânia, para doar sangue, gente. Fazer o bem, né? Lembrar da importância disso também. Os bancos de sangue estão com os estoques muito baixos, né? Se a sua cidade, então, tem banco de sangue, perde tempo não, viu? Doa você também, podendo salvar uma vida, um gesto tão simples e tão importante, né? Bora encerrar o Jornal em Anguera, então, de hoje com imagens de Anápolis. Até amanhã para você, viu? Uma ótima noite. Agora 7h36.